Olá pessoal, eu sou a Nájila, sou psicóloga e psicanalista e hoje vou falar um pouco com vocês sobre a soberania do inconsciente entre o sujeito e a cultura. Antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de fazer uma relação da psicanálise com as ciências humanas e as ciências sociais, e de certa forma atravessando as ciências jurídicas. A psicanálise, ela é de certa forma um pensar independente, então apesar de ela estar vinculada à psicologia, ela não tem obrigatoriedade, nesse sentido. Ela vai pensar as questões, psíquicas, de certa forma, mas é totalmente diferente de abordagens de psicologia como a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Mas também é um ramo da psicologia, sim. A psicologia na época, quando foi criada a psicanálise, era uma psicologia experimental. Então era muito uma psicologia mais de laboratório. Com a psicanálise que introduz a questão clínica, a psicologia acaba utilizando esta ferramenta e aí por essa influência surge a psicanálise clínica, a psicologia clínica, os dois na verdade, Então tem uma relação, claro, com as questões para pensar no psiquismo, na saúde mental, porém ela é uma disciplina independente, é um pensar independente. E ela bebe das ciências humanas, então o Freud, o pai da psicanálise, ele vai, de certa forma, passear em vários lugares, Então ele vai para a filosofia, muitos filósofos clássicos, ele vai para a antropologia, ele vai para a sociologia, para a literatura, para as artes, Então tem várias outras ciências atravessando, então não é algo somente ele pensando no psíquico. Até porque o psíquico não é uma coisa específica, Está, de certa forma, vinculado, à sociologia, por exemplo, a relações de pessoas, a antropologia nesse estudo do homem, a filosofia, o que se pode pensar, de onde vem, até as questões de pensar consciência, e pensar na alma, no homem de forma geral. Então a psicanálise ela bebe disso, mas cria uma teoria própria para pensar no inconsciente. Então, quando a gente fala de inconsciente, a gente não está falando de inconsciência, aquela pessoa em coma, por exemplo. A gente está falando de um aparelho psíquico que é soberano. Então, o que nos rege, segundo a psicanálise, é o inconsciente, junto com a consciência e o pré-consciente que eu vou contextualizar para vocês. Mas a questão é dizer que está, de certa forma, perpassando as ciências humanas. Então, tem um lugar da psicanálise que é importante ser pensado. E hoje tem muitos diálogos nesse sentido, de articular filosofias clássicas, atuais, pensar também na sociologia e também pensar até atravessando ciências jurídicas, quando, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, esquizofrênica, entra numa questão judicial, por exemplo, Questões de saúde mental entram em pauta, em crimes, por exemplo. Então, a psicanálise está aí, de certa forma, conversando com vários lugares, Então, queria contextualizar nesse sentido da psicanálise não ser algo restrito, à psicologia ou à psiquiatria, dela ser independente e ela vai pensar diferente a questão, do ser humano, do psiquismo. Eu coloco a questão de soberania justamente por o inconsciente ele ser soberano, pelo que o Freud vai contextualizar, e não tem como não estar vinculado à cultura. Tem uma questão da cultura influenciar o sujeito e vice-versa, porém, mediante a nossa falta constitucional, isso que o Freud vai dizer, todos somos seres faltosos, mediante essa falta a gente se impressa de elementos da cultura e da sociedade para lidar com ela. Então vamos dizer que o inconsciente, de certa forma, ele é soberano nisso também, porque independente do momento e época que estamos, a gente sempre vai buscar uma resposta. É claro que vai afetar tudo o que acontece com a gente, a cultura que a gente está, onde a gente nasce, enfim, todas essas questões que perpassam, desde até antes do nosso nascimento, mas esse movimento de preencher a falta, ele está antes. Então, é um pouco disso que eu quero trazer para vocês. Então, o Freud, ele vai trazer um conceito para pensar em metapsicologia, no sentido de não pensar além da psicologia. Não pensando em psicologia em si, mas pensando em algo além da consciência. É basicamente isso que ele quer dizer. Então, mais ou menos ali em 1915, nesse período, ele vai trazer textos metapsicológicos
para trazer o inconsciente nesse lugar soberano. Ele já vem pensando nisso, claro, mas ele contextualiza melhor, né? Abre mais, de certa forma, o que ele quer dizer com metapsicologia, né? E o que ele quer dizer que a questão do inconsciente está além. Não que a psicanálise está além da psicologia, não isso, mas a questão do pensar no inconsciente, que a psicologia em si até então não tinha se deparado. É algo que vem da psicanálise. Então tem alguns textos principais. A partir de 1915 tem várias viradas. O Freud tem vários momentos que ele vai pensar de forma diferente, porque a psicanálise nasce da prática, não da teoria, em conjunto, claro, com tudo isso que eu trouxe para vocês, das ciências humanas. Então, nos textos, Introdução ao Narcisismo, ele vai trazer essa questão, Pulsão e seus destinos, o recalque, o texto O Inconsciente também, Complemento metapsicológico à teoria dos sonhos e Luto e melancolia. Então, de certa forma, tudo que eu vou trazer hoje está conversando com esses textos, principalmente, mas tem outros também textos que são de cunho cultural também. E, em algum momento, também eu vou trazer um pouco Lacan, né, que é um seguidor ali do Freud, que traz uma teoria até um pouco mais abrangente para pensar no inconsciente, mas nasce do Freud, então a minha proposta é trazer essa raiz mesmo do que ele está pensando sobre inconsciente. Então, como eu comentei, o Freud ele vai ter várias viradas, né, de certa forma, na teoria dele. Ele constrói a primeira tópica e a segunda tópica. Então, tem alguns marcos aí. Então, em 1920, ele vai construir a segunda tópica. Então, o que eu vou falar da primeira tópica é até 1920. Então, Freud ele vai estruturar o aparelho psíquico como consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, o que seria a consciência? Ele vai trazer a consciência como o lugar da percepção, cognição. Então, aquilo que de fato o que eu vejo, o que eu falo, né? Aquilo que eu está consciente de fato em si. É um atributo mental, então faz parte das questões mentais, cognitivas, enfim, mas nesse sentido. O pensamento, né? Então, o pensar é consciente, apesar de perpassado, claro, pelo inconsciente, ele é consciente. E o próprio presente. Então, o consciente é o que está acontecendo de fato agora. O pré-consciente seria uma outra estrutura que, de certa forma, estaria entre o consciente e o inconsciente, que é para pensar nesse lugar de memória, tempo e espaço. Então, vocês imaginam se a gente guardasse tudo na consciência, toda a memória, não daríamos conta. O pré-consciente faz, entre aspas, esse armazenamento, e toda vez que a gente precisa disso, né, a gente se recorre de certa forma. Então, a famosa memória a longo prazo, médio a longo prazo, faz parte, no caso, do pré-consciente. Então, consciência e pré-consciente estariam ali, de certa forma, juntos. Tem um lugar de representação de palavra, então está guardada ali a representação dita em si, representada de alguma forma, né? E que pode se tornar consciente. É como se fosse uma porta ali que abrisse até a consciência. O inconsciente em si, diferentemente da consciência, ele é atemporal, lógico e sem contradição. Então, o que aconteceu um trauma que se tornou inconsciente há 10 anos atrás, ele pode hoje ser como se estivesse sendo hoje. Então, não tem esse lugar de tempo como na consciência, né, e no pré-consciente. Ele é ilógico, então não vai ter um lado racional tanto da coisa como na consciência, e não tem contradição. Então, o inconsciente não lê o não e não sabe distinguir, vamos dizer assim, certo e errado. Então, se algo é estimulado no sentido negativo, aquilo se fixa e se reproduz de algum jeito. Está no lugar da representação de coisa, então, enquanto o pré-consciente está na representação de palavra, que é algo representado em si, o inconsciente está na representação de coisa, no sentido de ainda não ter uma representação, mas, né, se mover de alguma forma. É a morada das pulsões. Então, Freud, quando ele vai trazer o conceito de pulsão, é uma palavra que ele cria para derivar da palavra instinto. Então, ele vai dizer que o instinto é animal, então, é algo pré-programado. Então, o animal, ele vai ter a tendência a procriar. Então, o coito é só para procriação. O ser humano não tem relação sexual só para procriar, né? Tem por outros motivos, para sensações de prazer, enfim. Então ele vai dizer assim, é desnaturalizada,
desnaturalizado, o instinto se torna pulsão. Dou o exemplo da sexualidade, que é algo que vai perpassar muito na teoria do Freud. Sexualidade não é um ato sexual em si, mas ao que tange a questão do prazer. Então não entendam como Freud falando só de sexo, não é isso. Ele está trazendo a energia sexual como algo que movimenta o corpo e que não está restrito só ao ato. Então, são prazeres de todas as formas, tanto corporais como físicos. Então, o prazer de estar com pessoas, o prazer de falar, o prazer de comer, enfim, vários prazeres que se tem. Então, é desnaturalizado o instinto, então o ser humano é pulsional. Então, ele não é pré-programado. Então, ele vai fazer algo com aquilo que ele tem. Diferente do animal que tem essa tendência pré-programada. Não entrando em questões da diferença animal e ser humano, mas o ponto é que o ser humano é simbólico, então ele vai ser pulsional. Então, por que a evolução, né, humana ela é tão diferente hoje de milhões de anos atrás? Porque o homem é simbólico, ele vai mudando, ele vai construindo coisas, tanto consigo como, né, onde ele habita. O inconsciente advém da relação com o outro, então o que mora no inconsciente, de certa forma, além desse lugar das pulsões, são o que advém dessa relação, dessas trocas ali, que muitas vezes são faladas ou não, e são escritas ali de algum jeito, mas ainda sem uma representação como na consciência. Há um traço unário, que o Freud chama de traço minêmico, que se torna inconsciente. Na verdade, mais de um. Traços, né, unários, no sentido assim, não que um vire mais, não é isso. Mas é unário no sentido de ser as primeiras ali relações. Então, a primeira relação que a criança tem com o outro, quando ela nasce, que normalmente tem a ver com a amamentação, normalmente é esse o momento, é um traço ali de satisfação, de uma atenção que se tinha da fome, e isso se torna inconsciente porque teve um alto nível de prazer por aquele alívio da fome e também junto uma relação ali com o outro. Então, tem esse ponto também, né, de o traço unário se tornar inconsciente e outros traços minêmicos depois, traços de memória. Então, memórias ali que de certa forma foram ocorrendo ali na infância. Freud vai trazer muito essa constituição na infância. Então, esses traços vão se tornando inconsciente pela infância ser vulnerável, então naturalmente traumática, pela criança ainda não ter condições de elaborar o que acontece e as mudanças que a infância tem, que eu vou até explicar um pouco melhor para vocês daqui a pouco. No inconsciente também tem algo que se chama filogenética, que o Freud vai dizer, tem algo além do ser humano da genética, tem uma herança que é simbólica. Então, por que nós temos comportamentos que ninguém disse que era para a gente fazer? De onde que isso vem? Então, ele vai até no Homem das Cavernas para dizer isso. Ele cria um mito, totem e tabu, né, que eu vou até depois explicar um pouco melhor para vocês, para dizer sobre isso. Né, o que tem de herança lá, que vai vir hoje aqui e aparece de certa forma, talvez num outro cenário. Homens das Cavernas estavam na floresta, hoje nós estamos no meio dos prédios. Só mudou o cenário, mas muita coisa ainda continua igual. A agressividade continua também, só que lá mais explícita, hoje aqui implícita. A sexualidade infantil. Então, como a sexualidade é algo que não vai ser, né, programada, ela vai ser uma energia que ela se dissolve de várias formas, então essas experiências prazerosas vão se tornar inconsciente. Então, na verdade, a experiência desprazerosa vai se tornar inconsciente como uma fixação ali, de algum jeito. Então, o excesso de prazer, por exemplo, também entraria, né? Então, muita coisa, muito, né? O excesso também entra nesse lugar de, né, desprazer. Então, todas as experiências, né, vão entrando ali, de certa forma, no inconsciente. Então, acontece um mecanismo de defesa chamado recalque. Ou, em alguns outros lugares, vamos dizer assim, tem o termo chamado repressão. O que significa isso? Né, seria um mecanismo que vai fundar o inconsciente. Né? Claro que assim, a gente está pensando no inconsciente ali no Freud no primeiro momento. Hoje a gente pensa no inconsciente de uma outra forma, principalmente quando a gente vai trazer o Lacan. Né? Mas
o que vai acontecer no recalque? Experiências extremamente prazerosas, intoleráveis à consciência, vão se tornar inconsciente. Então é uma forma do psiquismo se proteger de algum jeito. E aí nesse pacote vai toda essa situação dessa experiência prazerosa que um dia também... Peraí, meu ato falho. Desprazerosa que foi prazerosa também em algum momento. Né? Então, a criança não sabe ainda distinguir o que é prazer e o que não é. Ela vai sentindo no corpo. Então, foi o que eu comentei. Excessos de estímulos, apesar de prazerosos, né, eles têm esse lugar desprazeroso justamente pelo excesso. Né? Então, tem esse outro ponto também, né, desse funcionamento inconsciente. Então, esse recalque, ele separa a ideia do afeto. Então, o que ele faz? Fica uma representação, entre aspas, ali no inconsciente, né, que não se lembra. Então, o trauma de fato em si, na infância, ele não é lembrado. A gente lembra de situações que encobrem. Então, nossa lembrança é sempre encobridora, não há uma lembrança de fato, justamente por esse mecanismo ser tão forte de proteção. E o afeto fica disponível à consciência. Então, é como se dividisse, então o afeto está aqui, e aí algo que se liga à mesma representação que está inconsciente, se liga a esse afeto, e aí é o que a gente chama de gatilho. Então, algo que vai ser similar a um trauma, por exemplo, vai fazer com que a pessoa ela reaja ali da mesma forma afetiva, normalmente angustiada. Então, há uma separação. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa se importou com algo tão pequeno, mas que gatilho foi aquele que está ligado lá? Não que um mais um são dois, tem essa ligação, mas no sentido de que tem algo ali que promoveu, tem uma continuidade, tem um caminho de certa forma. E nessa promoção aí do recalque, nessa defesa que vai separar de certa forma, né, vai estruturar o inconsciente de algum jeito, vai ter a resistência que não vai deixar, né, conteúdos desprazerosos ou traumáticos passarem livremente. Então, a resistência é como se fosse uma censura, porém, o inconsciente de certa forma, ele tem umas brechinhas assim que ele consegue passar. Só que ele só passa disfarçado. Então, por isso que o inconsciente é algo a ser decifrado, né? E ele é soberano justamente nessa pequena passagem aí, porque é o que vai reger, de certa forma, a consciência. Então, se os conteúdos estão lá, se aquilo que está arquivado, aquilo vai ficar fixado de alguma forma. Então, é como se fosse uma caixa mesmo, caixa preta guardada na gente de algum jeito, e isso vai aparecer de alguma forma. Né? Um inconsciente, ainda nesse primeiro momento do Freud, da primeira tópica, ele é regido por dois mecanismos de defesa. Então tem o recalque que cria a resistência, que faz essa divisão, mas tem dois mecanismos que vão reger, chamados de condensação e deslocamento. Então o Freud, quando ele foi analisar os sonhos, ele via que tinha parte de todo e todos de parte de situações. Então o que ele vai dizer? Há algo chamado condensação, da parte para o todo. Partes se juntam para algo. Então aquele sonho, às vezes, tem esse momento de condensação para indicar algo. Como eu disse, o inconsciente ele se mostra disfarçado. O sonho é a via régia do inconsciente. Quando a gente está mais vulnerável para o inconsciente, entre aspas, com menos censura, é o momento que a gente está dormindo, então é o momento que o sonho aparece trazendo algo. E aí ele faz essa junção para tentar dizer alguma coisa. Não que seja alguma coisa exata, mas tem algo ali de uma condensação ou também de um deslocamento. Uma coisa que representa a outra. De todo para parte. Uma parte de algo total que vai no algo menor. Então, são mecanismos ali, não tem necessariamente uma representação de palavra, mas fazem todo esse movimento. E o inconsciente tem 3 sentidos, né? Então, como se fossem ali formas dele funcionar. O tópico, então, há um lugar psíquico, claro que não há um lugar orgânico, pelo menos ninguém se sabe onde está o inconsciente. É na cabeça? Não sei. Então, a gente sabe da existência dele. No texto inconsciente, o Freud vai dizer da justificativa do inconsciente, que não se pode ver, mas se pode sentir a presença dele ali de alguma forma.
Então ele tem esse lugar, supostamente. Ele é dinâmico, então ele não para dormir acordado em qualquer momento. No dormir ele está mais apto ali para aparecer, disfarçado de alguma forma, mas quando a gente está acordado também. Então por isso que ele é dinâmico. E econômico, né, no sentido de um quanto de libido. Libido seria a nossa energia psíquica, que para o Freud advém da energia sexual. Volto a dizer, não o ato sexual em si, mas a energia que circula o psiquismo. E essa libido ela é investida, né, de alguma forma. Então tem movimento de descarga. Então você descarrega e depois carrega. Carrega e descarrega. Né? Então, enquanto a gente está vivo, a gente está nesse movimento. Carga, descarga, carga, descarga. As manifestações inconscientes, como eu comentei, os disfarces que ele tem. O ato falho, exemplo clássico de ato falho. Trocar o nome. Você tá lá com o namorado troca o nome. Não que você esteja interessado a outra pessoa, né, com esse nome. Mas às vezes pode representar alguma coisa. Né, trocar nome, então... Como eu, por exemplo, cometi atos falhos de desprazeroso e prazeroso, por exemplo. São atos falhos. O que eu sei, o que é, não sei ainda, mas às vezes isso acontece. Escapa. Depois que a gente toma consciência, para escapou. E agora? Já foi. Não tem como voltar atrás. Parapraxias, que seriam, né, vamos dizer assim, as brincadeiras na linguagem, né, mudanças na linguagem que às vezes parecem inofensivas, mas não são, nesse sentido. O esquecimento. Famoso branco, você está contando algo para alguém e esqueceu, e seja algo um tanto até recorrente, principalmente no processo de análise, né, com o paciente, né, e ele esquece algo, a gente acende a lanterna e fala, nossa, vamos observar esse momento do esquecimento. Os xistes seriam formas, né, cômicas de falar alguma coisa, que podem ser manifestações inconscientes, que podem também ter neologismos, né? Então, tem esse lugar também. E, igual, por exemplo, eu fazer uma piada de algo que eu me incomodo comigo mesmo. Eu posso ter parte e consciência disso, mas, porém, tem um lugar ali, vamos dizer assim, inconsciente, né, da coisa se manifestando. O sintoma, então, Freud vai dizer que todos nós temos sintoma, isso não necessariamente é ruim. É só uma questão que alguns termos que é utilizado na psicanálise não têm o mesmo significado que em outros, né, em outros âmbitos, né? Então, o sintoma, ele pode vir a ser uma questão, dependendo de como foi essa infância, mas o sintoma é uma formação de compromisso, né, entre, de certa forma, o inconsciente e a realidade, é onde a consciência, né, pode fazer essa mediação. Depois eu vou explicar um pouco melhor, mas no inconsciente seria essa força da pulsão, que é do id, a gente chama de id. E a realidade ali, com a realidade, quem media isso seria o ego. Por isso que existem os mecanismos de defesa do ego, que seriam para lidar justamente com essa força do inconsciente. Então é como se fosse um pacto ali. Temos o sintoma, agradamos os dois. Só que esse sintoma a gente tem que ver, ele pode vir de uma forma positiva. Sei lá, o sintoma de fulano é ajudar alguém, o sintoma de ciclano é estudar. Então cada um tem um sintoma. Desde que não seja algo que traga sofrimento, tá tudo certo. O problema é quando traz sofrimento. E os próprios sonhos, então é esse outro ponto também desse esse acesso muito mais fácil ali a algo. Por isso que quando a gente acorda, normalmente a gente lembra muito pouco do sonho ou não lembra. Porque quando a gente acorda, a resistência volta e protege. Fala, não vamos acessar esse conteúdo que pode ter uma questão. Então o sonho para o Freud não é decifrado, nem intuitivo, nem nada. É uma manifestação do inconsciente. É o melhor lugar para a gente achar algo. Então, falou o psicanalista um sonho, nossa, o psicanalista fica até feliz quando vê. Né? E, de certa forma, ele diz que o sonho é uma realização de desejo. É como se no sonho se realizasse aqueles desejos que a gente não pode. Mas e aqueles sonhos ruins? Mas os sonhos também têm censuras. Então, algo ruim pode estar disfarçando o desejo. Né? Então, sonho que alguém morreu, mas na verdade pode ser o contrário, que alguém viveu. Então, o desejo, então necessariamente é aquilo que é. Mas realiza algo
que não é possível ser realizado na consciência. Então agora trazendo outro ponto, daí no caso eu trouxe a primeira tópica. Freud não exclui a primeira tópica, porém, né, ele vai complementar de certa forma. Então a gente considera a segunda tópica ali como essa estrutura mais enraizada, de certa forma, do funcionamento da mente psíquica, juntamente, então, consciência, pré-consciente, inconsciente e de ego superego. Né? Essas três instâncias se conversando juntas e articuladas de certa forma. Então, vou tentar entrelaçando para vocês onde entra uma com a outra. Então, Freud vai dizer que, além dos três lugares, então a gente tem o inconsciente, que é o lugar que a gente não tem acesso, mas se manifesta. Tem a consciência ali, que é o atributo mental. E tem o pré-consciente, que é aquele lugar da representação de palavra que surge ali. Então, de certa forma, tem a resistência ficaria supostamente nesse pré-consciente para poder chegar até a consciência. Então, mas tudo ali disfarçado. Mas acho que é importante até trazer a segunda tópica, além de ser uma questão do funcionamento psíquico, para a compreensão melhor de como que esse inconsciente funciona e esse trauma e como que ele vai parar, né, no inconsciente ali de alguma forma. Então, o que seria o id? Então, a tradução id pode ser chamada de isso também. Então, id, não sei por que id, mas é o nome que deram, para representar essa força que é inconsciente. Então, o id é uma força pulsional, então, como eu comentei das pulsões, é uma força ali que advém, né, de um instinto desnaturalizado e se torna pulsão. Eu vou me antecipando, qualquer coisa, se eu falar do slide novamente, mas eu vou antecipar que eu acho importante. O Freud vai dizer que nós nascemos com dois instintos inatos, o reprodutivo e o de defesa. É o que vai conservar a espécie. Então, ele vai no Darwin para pensar isso também. Então, o que ele vai dizer? Então, animal, ele vai se reproduzir para conservar a espécie. O animal, ele vai se defender e ele se defende agressivamente. Então, o ser humano, por um pouco tempo, vamos dizer assim, ele tem esse instinto, né, de conservar a espécie na defesa, a agressividade. Então, a agressividade, nós nascemos com ela. E nesse instinto da sexualidade no sentido da procriação. Só que como o ser humano desnaturaliza esses dois instintos, a gente pode usar a agressividade de outras vias. Então, a agressividade no sentido de movimentarmos e não aquela agressividade de fato de destruição. E a sexualidade não ser reduzida à questão só sexual, mas de um movimento de vida, de um movimento que vai trazer outras opções. Então, é as sensações prazerosas de fato. Então, derivado desses dois instintos para a conservação da espécie, que nós nascemos, ele se desnaturaliza e se torna pulsão. Então, o que está, né, essa energia pulsional que ela é inconsciente, ela é do id, né, advém do id e vai se manifestar com força, por isso que o inconsciente tem tanta força, por essa energia aí pulsional. Né? Então, nesse movimento aí do id, no inconsciente, tem algo que se chama processo primário, que são os processos ali que não tem uma representação, mas que ocorrem e que se manifestam. Regido pelo princípio do prazer, então o inconsciente ele vai ter essa premissa de que ele quer sentir prazer, então o desejo advém de lá, né, de alguma forma. Então, por que a gente quer sentir prazer? Porque tem um desprazer antes, né, uma dialética. Então, a vazão do inconsciente, né, a sensação de prazer para ele é reduzir a tensão. Então, é aquele movimento carga e descarga. Estou com fome, começa a doer meu estômago, eu como melhor. O estar com fome seria desprazer, o comer seria prazer. Só que daqui a pouco vai dar fome de novo. Seria esse movimento. E a gente nasce com o id, né? A gente nasce de alguma forma com toda essa energia. Então, nasceu, tem energia pulsional. Não necessariamente nasceu. Está vivo, desde a do útero, já tem uma energia que ela vai se organizar, vamos dizer assim, ao longo da infância. O ego, então seria um mecanismo ali que o Freud vai dizer que ele vai surgir numa etapa ali que ele vai até pensar ali complexo de Édipo, a partir dos 3 anos, enfim.
idade não necessariamente é o ponto, mas que ele vai se desenvolvendo ali, principalmente na primeiríssima infância, até 3 anos ali. Então tem o desenvolvimento do ego. Então, inicialmente o ego ele é um ego muito corporal, então é muito visceral ali, o que esse lugar consciente ali é muito ainda corporal. E aos poucos vai se tornando simbólico, claro que a gente nunca deixando o corpo de lado, até porque o corpo só funciona com psiquismo e vice-versa. Então a gente vai ir criando esse ego, esse eu, todos temos ele, dependente de nossa estrutura. E o ego, de certa forma, ele vai passar pelas 3 instâncias, inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Porém, sua maior parte é inconsciente. Só que é aquele que vai aparecer na consciência. Ele está regido, né, ali, num processo do princípio da realidade. Então, enquanto o inconsciente quer sentir prazer, o ego está dizendo, olha, a realidade está dizendo que não dá para fazer tudo o que você quer. É aquela falta constitucional que eu comentei no início. Então, sempre vai faltar algo, né? Mas não dá para fazer tudo, então você precisa escolher. Esse é o princípio da realidade. Temos que lidar com isso. E o princípio da realidade está nesse movimento, desse processo secundário. Há uma representação, que eu posso, que eu não posso, diferente, né, do processo primário. E é o lugar dos mecanismos de defesa. Então, como eu já comentei, mecanismos de defesa do ego. É o que vai nos defender de toda essa força que vem do inconsciente, essa força pulsional, junto com todo isso, esses traumas que, de certa forma, se dissolveram ali no inconsciente, que não tem uma representação, é como se fosse uma coisa ali, cheia ali, vamos pensar num saco cheio de palavras, cheio de letras todos misturados e eles saem de alguma forma. Então, quanto mais mecanismos de defesa do ego, mais questões tem. Mecanismos eles vão existir, né? As defesas existem, como eu comentei do sintoma, isso vai existir. A questão é o grau disso, né? O Freud vai dizer que tem 2 mecanismos de defesa teoricamente mais saudáveis. Um é o humor, não aquele humor, né, ruim, que você faz uma piada da sua própria questão, não necessariamente isso. Mas o humor justamente para sentir prazer pelo riso. E o outro é a sublimação, que seria elevar um estado primitivo da energia sexual para o social. Então não seria anular a sexualidade, não é isso. É só desviar um pouco para algo ali produtivo, como por exemplo as artes. As artes é o melhor exemplo que a gente pode dar. A produção artística. Então muitos pintores, por exemplo, famosos, tinham estrutura psicótica. Não que seja um problema isso, mas é uma forma de sublimação. Né, uma forma de destinar energia de uma forma que haja uma representação também. E derivado do ego, no final do complexo de Édipo, que depois eu vou falar um pouco para vocês, explicar com calma as fases do desenvolvimento, se deriva do ego o superego, ou o supereu, depende da tradução, que também tem esse lugar, mesma forma que o ego, inconsciente, pré-consciente e consciente, porém seu maior lugar é inconsciente, também regido pelo processo secundário, porque ele está nesse lugar junto com o eu, só que ele é o famoso juiz. Então, na finalização do complexo de Édipo, a gente fala que o superego é herdeiro dele, então vai ter uma herança ali. Quando eu for falar do complexo de Édipo, vou explicar um pouco melhor até a questão, porque quando a gente fala disso, a gente está falando de neurose. Então vai ser aquele juiz, é aquele que de alguma forma traz uma régua ali pra gente, para dizer, né, até onde podemos ir, um contorno de certa forma. Vocês não podem tudo, vocês podem até aqui, mas não precisa, não necessariamente rígido, mas é um juiz. Mas normalmente, né, principalmente sociedade moderna, pelo excesso de rigidez, tínhamos, né, um superego muito rígido, hoje um superego não tão rígido. Os dois trazem questões. Como chegar no meio termo, não sei. Mas ele é necessário também para não dar um contorno. Vocês não podem tudo, mas vocês podem isso, aquilo. Então, tem coisas que podem, né? Tem uma régua que diz que pode. Então, entra nesse lugar da lei, da moral e da ética. E traz a interdição do incesto. Então, quando eu for falar um pouco do totem tabu, eu vou trazer para vocês a questão que é assim, né? O que foi fundar a civilização de alguma forma é a interdição do incesto. Então, você não pode, né,
vamos dizer assim, ficar com sua mãe e não pode matar o pai. Então, você não pode nem o incesto, nem o parricídio. Então, que é o que acontece um pouco no complexo de Édipo, no sentido inconsciente, não é algo consciente. E aí eu vou explicar um pouco melhor ali. Quando eu digo, né, não ficar com a mãe e não poder matar o pai, a mãe nesse lugar representando da criança poder tudo. E não a mãe necessariamente em si. Mas esse lugar eu posso tudo, tudo é meu, ninguém vai tomar minha mãe de mim. Então se o pai vinha tomar minha mãe de mim, eu mato ele. Então o mito ele vai trazer um pouco disso para pensar. Mas quando a gente fala em interdição do incesto, a gente não está nesse incesto real, né? Claro que infelizmente existe, mas é um incesto psíquico. Relações mãe e filha ali grudadas, coladas, que não deixa nenhum nem outro viver, por exemplo. Né? Então seria essa interdição, que daí põe uma lei, você não pode fazer isso, vai abrir margem para que a criança entenda que ela não vai poder tudo. E isso é extremamente importante a gente ter regra. Né? Senão seria o caos como era lá na época do pai da horda da era primitiva, do homem das cavernas, que não tinha. Né? Então a civilização vai surgir porque tem. Então seria esse o funcionamento psíquico. Então nascemos com o id, o ego ele vai se formando inicialmente ainda muito corporal. Né? Quando chega a fase do complexo de Édipo, ego um pouco mais estruturado, e na sua finalização do Édipo nós temos o superego. Tudo isso teoricamente até 6 anos, mas a gente não também delimita idade. Então, trazendo um pouquinho, né, sobre a sexualidade infantil, então, um texto que não é metapsicológico, mas a gente precisa olhar ele para pensar na sexualidade, são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, são um texto relativamente grande, mas para entender. Quem tiver interesse de ler, leia entendendo que o Freud está em 1905 e tem alguns termos ali que a gente desconsidera. E ele mudou muito a teoria depois, e tudo bem que ele não deu conta de tudo e algumas coisas são questionáveis, mas outros autores vieram. Então a gente tem que considerar toda essa construção e a época. Então a gente pega, né, essa parte importante dele. Então, o que o Freud vai dizer? A gente tem a pulsão. Pulsão está no todo o corpo. Então, como o ego ainda é corporal, toda a parte do corpo ali ela vai ser sentida de alguma forma. Essas sensações, elas vão ser, ele vai dar nome de zonas erógenas. Então, quando a gente, a questão do seio, do ânus, da boca, do toque, enfim, Lacan acrescenta o olhar e a voz, são lugares estimulados. Outras próprias partes do corpo também são lugares estimulados. Né? As mucosas têm um lugar mais sensível. Então, esse excesso de estímulo, ele marca. Não é uma questão pervertida da coisa, mas é pelo estímulo. Você dá banho na criança, a criança come. Então, é em todos os sentidos. Então, sei lá, tem gente que tem prazer de, sei lá, segurar uma coisa macia, outro não gosta, sei lá, depende de cada um. Então, cada um vai ter uma ligação com o seu próprio corpo que não é pré-programada. Né? Ele vai dizer da criança inicialmente perversa, polimorfa, não é criança psicopata, mas ele quer dizer assim, o psiquismo está se desenvolvendo. Se a gente nasce todos com agressividade mediante o instinto agressivo, que é o nosso instinto de defesa, essa agressividade precisa ser contornada. Então as crianças elas vão tender a ser agressivas, no sentido de quererem do jeito delas, por isso agressivas. Isso seria o lado perverso. Polimórfico seriam de várias formas. Um exemplo é a criança de 1 ano e meio que morde a outra. Seria uma forma de a gente pensar isso, ou que bate na outra, enfim. Então a criança ela precisa ter a regra justamente para dizer, olha, você não pode bater no seu amigo. Você tem que lidar com a agressividade de outro jeito. Claro que a gente não fala assim com a criança, mas as regras vão moldando isso. Então esse lugar aí, um tanto agressivo da criança pequena. Né? E o Freud vai dizer que, né, o bebê é a majestade ali, só a majestade o bebê. Ele vai dizer essa frase, porque a criança ela é onipotente no começo, né? No primeiro ano ele de vida, segundo, tudo é a criança. Então ela tem esse lugar onipotente, que acha que é tudo que é dela, por isso também esse traço perverso, no sentido de achar que é tudo para ela. Então ela vai ali se sentir frustrada quando ela vê que não é. Então, que ela vai ver, não posso tudo.
por mais que não seja nenhum trauma nem nada, é traumático de alguma forma por ver que eu não posso tudo. Isso é o nosso grande trauma da vida. E aí ele vai desenvolver as fases, né, psicossexuais. Volto a dizer que o sexual ele entra na questão do prazer. Então ele vai pensar na ordem de certa forma cronológica. Então a fase oral, essa fase inicial da amamentação, né? Então a criança é o primeiro lugar que ela sente prazer, do alívio da fome. Então é a boca oralizada de alguma forma, né? Estimulada, é pela boca que se fala, então também tem esse lugar, né? O leite que percorre o corpo, que é muito, né, sensível na criança, né? O momento que a criança ainda está no colo, então é um momento mais passivo dessa fase oral. Então isso tudo é vivenciado, fixado ali de alguma forma. Por isso que algumas pessoas têm questões alimentares, alguma questão nessa fase aí, ou questões até relacionadas à forma a falar, a relação com o outro. Essa fase é a fase mais complexa. Depois a fase anal, que a gente pode pensar um momento de desfraude, né, de 1 ano e meio mais ou menos, claro que não tem uma idade específica, e é um momento que a criança tem mais autonomia, ela sai do colo, né, ela já pode comer, então ela tem um lugar mais de autonomia, e o Freud vai dizer que o cocô seria a primeira produção da criança. Ela não sabe ainda que é sujo. Ao adulto precisa dizer. Porque a criança pequena, ela cata a coisa do chão e come. Alguém tem que falar para ela que não pode. Então, fica aquela coisa, né? Eu dou aquilo que eu produzi para o outro ou não? Por isso o desfraude entra nessa questão, né? E o Freud vai fazer uma ligação com a fase anal com o dinheiro. Ao mesmo tempo que tem valor, ele é sujo. Então, tem esse ponto aí de, às vezes, pessoas com essas questões. Claro que não é algo ali exato, mas podem ter uma questão nessa fase anal. Depois dessa fase, tem a fase chamada fase fálica, que é mais ou menos uns 3 anos, quando a criança ela vai adentrar numa questão mais relacionada ali, próximo talvez aos pais. Então ela vai, que é um momento do complexo de Édipo, então ela vai, de algum jeito, se haver, entre aspas, com a sua sexualidade, mediante diferença. Crianças pequenas têm o mesmo corpo, a única diferença é que o menino tem o pênis e a menina não. Não estamos reduzindo a algo anatômico, mas só pela diferença. Então, a diferença anatômica faz diferença na percepção do corpo, porque o corpo da criança é igual. A menina ainda não tem seio, né? Só que assim, a gente pode ampliar diferenças de várias formas, né? Então, o adulto é maior, enfim, tem crianças diferentes, mas é só uma metáfora para dizer da diferença. Então, a criança vai ver assim, então, uns têm o que outros não têm, independente do que seja, não vão restringir a anatomia. Então, se uns têm o que outros não têm, me falta algo. É um momento que o Freud vai falar do complexo de castração, que ele vai dizer assim, a criança tem que saber que é só falta. Começa aí, se adentra o complexo de Édipo, então tá uma relação fusionada com a figura materna, não vamos usar só a palavra, vamos dizer assim, mãe, né? Mas tem uma relação com a figura materna, né? E nessa relação aí, o que vai entrar no meio seria a função paterna, não necessariamente só o pai, e a função paterna vai interditar incesto psíquico, por isso o parricídio, né? Por isso essa lenda aí. Então, a finalização teoricamente saudável do complexo de Édipo seria, né, esse separar dos pais, entre aspas, entendendo que não precisa ficar fusionado com a mãe ou, entre aspas, matar o pai. Então seria um momento assim que viriam essas regras de, olha, você vai ter, né, as mulheres do mundo, né? Você vai para o mundo, você não vai ficar preso à família, né? Seria mais ou menos isso. Então, esse seria o processo do complexo de Édipo, após que terminaria supostamente até 6 anos, vai depender da criança. Tem a fase de latência, que tudo isso que foi vivido, toda essa sexualidade, essa energia, ela vai ser, de certa forma, vai ficar latente, vai ser guardada. E ela só retorna na adolescência, seria essa fase genital, porque o corpo na adolescência convoca, né, a sexualidade. Então, pelos hormônios, por não ser mais criança, tá num outro momento, começa o momento de um olhar para o outro, dos interesses acontecerem, enfim. Todo momento é o movimento da adolescência, que também vai haver sexualidade, vai fazer com que tudo que aconteceu ali na infância até o seu complexo de Édipo retorne.
e aí por isso uma questão na adolescência também ter que lidar com isso. Então essa seria mais ou menos as fases do desenvolvimento. Então aí trazendo a questão do mito do pai da horta, então o Freud ele tem um livro, né, chamado Totem e Tabu, em que ele vai esboçar um mito, né, de alguma forma, para entender a origem da civilização, como eu já dei umas pinceladas. Totem seria esse lugar, né, o lugar de adoração mesmo, né, e o tabu aquilo que não é dito, né, então ele vai dizer assim, né, tem algo ali que é, vamos dizer assim, estrutura, é de alguma forma referência nossa, só que é um tabu também, né, então pensar, por exemplo, no tabu do incesto, no tabu do parricídio. E aí isso vai entrar em contraste com a sexualidade infantil. Então, quando a gente pensa em cultura, a gente pode pensar até nesse lugar aí, assim, de que momento surge a civilização. É que muitas ciências, né, da área das humanas vão estudar, né? Civilização se funde aonde, né? Como, né? E aí tem a história para nos auxiliar. Mas esse mito é para entender assim o funcionamento, né? O porquê que a gente, de alguma forma, precisa acreditar em algo, né? Precisa ter um pai, uma função paterna. Então, o Freud ele dá uma passeada de algum jeito em relação à religião, né? Para falar um pouco disso, né? Não entrando na questão religiosa em si, mas para entrar nessa figura de Deus, né? Por que a gente reverencia? Eu digo a gente, não digo nem eu, nem vocês, mas as pessoas de forma geral, por que a religião tem tanta influência? Então, para falar do pai, né, não só o Freud, mas o Lacan também, eles bebem muito das questões, né, que herança que tem nesse contexto. E esse mito, de alguma forma, traz explicações, não entrando na questão de fé, mas, né, então, qual é o mito? Né? Vamos lá, para essa compreensão. Então, havia o pai da horda primitiva, um homem, né, quase com a aparência de orangotango forte ali, ainda bem primitivo, que era o chefe, né, aquele chefe, né, que tinha aquelas leis ali como se fosse um bando, né? E todas as mulheres eram dele, né, então, desse chefe, né, desse pai, e os filhos, vamos dizer assim, os homens, né, tinham que se submeter a ele, né? Então as mulheres eram, vamos dizer assim, submissas e os outros ali não podiam fazer nada. Ele era o mais forte. Um dia esses filhos, né, desse bando, né, se reuniram para matar o pai. Só que o que acontece? Né, matou o pai e todo mundo, nossa, agora vamos poder fazer tudo. Não, porque o líder é só um. Então como que faz? Né? Então o líder, ele de alguma forma, ele fica mais vulnerável. Então qualquer lugar que qualquer um que assumisse esse lugar ia, né, de algum jeito, né, poder ser morto. Então o medo de ser morto fez com que ninguém assumisse esse lugar. Então o que o Freud vai dizer? O pai morto ele ficou mais forte do que vivo, porque é como se ele fosse criado uma instância de uma regra, de qualquer um pega o seu lugar, vai ser morto também. Né? Então, por isso, né, essa origem para pensar nas adorações aos totens. Quando a gente vai na história, enfim, quem já assistiu a série Vikings, por exemplo, vai ver lá essa adoração aos totens, as lascas de madeira, né? Enfim, é toda essa origem que vem de algo que não se vê, que é onipotente, onisciente e onipresente. Então, Freud vai trazer essa ligação que esse pai, que não pode ser humano, porque se o pai for humano, ele é faltoso. Né, e ele pode ser morto. Né? Então, esse mito ele traz uma questão de não se pode matar o pai, senão você se mata também. E desse lugar que você não pode ficar com todo mundo. Todas as mulheres não são suas, né? A mãe, tudo. Então, tudo era dele, tudo era desse pai. Então, as duas regras que fundam a civilização, o incesto e o parricídio. Esse é o mito do Freud, não, como é mito, não é real. Então, tem esse ponto para a gente pensar. Então, esse mito vai estar envolvido nisso que eu já comentei, do complexo de castração, essa percepção. Então, quando ao redores ali, nesse lugar do pai, né, nesses arredores dessa entrada do pai no complexo de Édipo, né, tem a ver com toda essa estrutura desse mito. O pai sendo uma função e não o pai biológico em si, que claro que pode ser o mesmo. Né? E em contraste, em relação, né, essa questão,
O complexo de Édipo ele é universal, então todos de certa forma vão passar por isso, não nesse lugar de sexualidade em si, mas esse lugar de perder algo, perder essa onipotência e de alguma forma, né, procurar um pai que tenha essa onipotência. E esse pai sempre idealizado, porque nunca vai ser o pai real. Então, por isso, muitos buscam, né, em Deus, de novo, não entrando na questão da fé, mas essa procura. Né? Então, esse famoso apaixonamento pela figura materna, ódio e ciúme pela figura paterna, né? Então, a rivalidade. Então, muito comum triangulações, né? Principalmente com os pais, né? Então, é mais próximo da mãe, briga com o pai, vice-versa. Então, coisas assim no dia a dia também a gente pode, né, observar. Ocorre também algo nesse momento, né, que chama pulsão do saber. Então, mediante a falta, se busca saber as coisas, né? Então, é a famosa pulsão epistemofílica. Então, a partir da criança querer saber sobre a sua própria origem, sobre as questões de sexualidade, né, sobre as suas próprias teorias sexuais, ela está se desenvolvendo a curiosidade do aprender, do saber. Então, por que não me contam, né? Então, eu quero saber de onde eu vim. Por que é a diferença? Quem trabalha com crianças pequenas sabe disso, né? E é o momento das identificações. Normalmente se identifica com um e a escolha objetar outra. Então eu me identifico com os genitores e a minha escolha é ao inverso. Só que não é uma escolha total, uma escolha parcial. Então pode estar tudo junto, tudo misturado. Né? Então as nossas escolhas sempre vão ter a ver com as pessoas que a gente conviveu, né? Que é um determinismo, mas vai ter a ver. E quem a gente é, claro que a gente é um ser faltoso, mas boa parte das nossas identificações também vem das pessoas que a gente, né, conviveu. E trazendo um pouco da contribuição do Lacan, né, nessa formulação toda, o Lacan vai dizer, né, um dos grandes traumas é esse processo aí, né, de castração do complexo de Édipo, não poder tudo. Tudo isso vai gerar uma fantasia, né? Lacan fala fantasma, mas Freud traz fantasia, que seria a mesma coisa. O Lacan coloca fantasma para não trazer essa fantasia no sentido de imaginação, porque não é isso que se trata, mas se torna uma fantasia desse trauma e a partir dessa fantasia se torna um sintoma. Então tem aí, e o que fica estático aí é a fantasia, o sintoma pode mudar, a fantasia não. Então desse processo traumático, nesse modo, surge o sintoma. E complementando, né, tudo isso, então eu trouxe toda essa, né, contextualização de como opera, né, o psiquismo, né, trazendo essa questão inconsciente, né, e também como que se dá as fases de desenvolvimento. Então, tudo que eu trouxe, né, até agora sobre essas fases, né, então, claro que vários recortes, são para dizer do que vai se tornar inconsciente. Então, todas essas perdas, né, e essas relações que, né, principalmente as prazerosas, né, a fase oral, anal, a fase fálica e principalmente o complexo de Édipo, né? Esse momento aí são coisas inconscientes, né? Aquilo que não se consegue lidar. Né? Então, de alguma forma, é necessário saber disso. Né? Então, claro que outras coisas no futuro vão influenciar a gente, mas o que de fato mora inconsciente, que a gente não vai lembrar, é só um rastro, uma lembrança encobridora, mas que afeta a gente sempre, é aquilo que vai estar na infância. Né? E o complexo de Édipo é um determinador para dizer de neurose. Freud vai estruturar neurose, psicose e perversão para pensar, então, a finalização do complexo de Édipo seria da ordem da neurose. Né? A psicose, não, entre aspas, não entraria nesse lugar do complexo de Édipo. E a perversão, ele vê, mas não aceita aquilo, então ele cria a própria lei. Então, são estruturas para dizer da saída, né, de como lidar com essa falta, mediante a visão dessa figura paterna. Então, é alguém que pode interferir aqui na minha relação, a figura materna, então como que eu faço isso? E cada um tem uma saída. Essa que eu trouxe é a neurose, porque a gente parte do princípio que a civilização precisa ser neurótica, porque ela precisa de regra. Então, a maior parte da população, entre aspas, deve ser neurótica nesse sentido. Não dizendo que as outras são piores, não é isso. Mas no sentido dessas regras, né? E na neurose até então é que existem essas regras e existe esse simbólico. E isso eu estou dizendo do Freud, né? E também do Lacan, mas não estou dizendo que é verdade absoluta, a gente pode ter repensado isso hoje, né? Até mediante os novos quadros clínicos que a gente vê. Né? Então isso vamos dizer assim,
é o início da fundação da psicanálise para trazer a questão do inconsciente. Então, para quem tiver interesse em estudar, vai ter que passar por isso tudo que eu trouxe. E aquilo fica isso como base. É como se fosse base da casa, depois a gente faz o acabamento, né? Só que o ponto para trazer, assim, o que a gente vai falar da soberania do inconsciente, né? Então, o inconsciente vai estar a morada daquilo que vai surgir depois, né? Isso é o ponto, né, que eu trouxe até então. Que mediante essa força pulsional que a gente tem, então, vamos dizer assim, o ego é criado para a gente lidar com tudo isso. Então, a gente tem consciência justamente para. Então, esse é o ponto já de soberania. Mas aonde que entraria isso na cultura? Então, o Freud, né, no texto O Mal-Estar da Civilização, que pode ser também traduzido como Mal-Estar da Cultura, né, ele vai trazer, né, essa questão do, né, o que vem de mal-estar, né, que pode ali afetar, né, o sujeito, pode afetar de alguma forma, que está entrelaçado com tudo isso. Então, o Freud é um tanto pessimista a dizer, né, nós temos 3 formas de mal-estar. O que vem da natureza, do próprio corpo, do outro. Eu ouso dizer que tudo, entre aspas, é natureza, até porque todo mundo veio da natureza de alguma forma e tudo que a gente faz com a natureza retorna. A gente constrói casa para fugir da natureza, mas a gente é natureza, né? Tudo que é vivo, né, é natural de alguma forma. Mas se a gente for fazer essa separação, a natureza enquanto tempestades, enchentes, coronavírus, formas de mal-estar, a gente não controla ela, a gente é o grande ponto, né? Mostra a falta, porque a gente não controla. Nosso próprio corpo, então essas próprias sensações que a gente tem, né, tanto orgânicas como até psicossomáticas do inconsciente, que a gente não controla. E aí, o que a gente faz? Né? Sente, né? Mas e aí o que você faz com isso, né? E o que vem do outro. Então não, a gente nunca vai saber o que vem do outro, mais que conhecer ele milhões de anos. Então Freud traz esse lugar um tanto pessimista, e essas 3 questões, né, vão fazem parte da cultura da sociedade, né? Sociedade formada por gente. Então, tudo isso vai interferir. Só que se a gente parte do princípio dessa falta constitucional e se cria todo o aparelho psíquico para a gente lidar com isso, né? É porque tem ali tem esses mal-estares de alguma forma instalados nesse sentido, né? Se a gente não tem controle da natureza, do próprio corpo nem do outro, vão ser formas de mal-estar. Então, por isso que, sei lá, coronavírus afetou muita gente. Por isso que uma doença, sei lá, um câncer que a gente tem afeta. Por isso que quando o outro, sei lá, rejeita, a gente se afeta, né? São formas de mal-estar e coisas assim que a gente necessita viver do outro, da gente mesmo e da própria natureza, né? Para estar no mundo. E tá tudo isso ligado à cultura, né? Então, muitos entram nessa questão, mas o Freud não inclui a cultura, porque a cultura, ela tá aí, né? Cultura é feita de gente, então está tudo incluído. Então, o inconsciente vai ser soberano mediante esses impactos. Então, veio o Covid, cada um reagiu de um jeito, uns melhor, outros pior. Aí vai do inconsciente de cada um. O próprio corpo, às vezes, né, aconteceu alguma coisa, sei lá, a pessoa sofreu um acidente, sei lá, está grave ou afetou de alguma forma. Como a pessoa vai lidar com isso vai depender do inconsciente dela também. Uma psicossomática, uma doença que vem que não é de causa orgânica, inconsciente também. Né? E essa questão que vem do outro, o outro tem seu próprio inconsciente. Freud vai dizer que até inconsciente se conversa com esse consciente, entre aspas, né? Tá aí nossas escolhas, né, amorosas, por exemplo. Né? Então, o inconsciente ele tá ali a todo vapor. E o que a gente faz no processo analítico é minimamente tentar entender, né, o que ocorre com a gente, né, e tornar consciente o que é possível tornar consciente. Lacan vai dizer que a gente tem que tornar consciente e trabalhar o que é traumático, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Imagina tentar lidar com a vida inteira da gente. É impossível. Mas no traumático a gente precisa chegar para a gente lidar com algumas coisas e para acomodar, né, certas coisas. Então, como a gente vai ter as situações prazerosas, uns mais, outros menos na infância. A infância é naturalmente traumática, como eu comentei, dessas perdas, né, dessas castrações, né, perda desse lugar onipotente. Então, todo mundo vai precisar lidar com isso em algum momento. E cada um tem sua saída. Né? Então, o inconsciente ele está aí, né, ele aparece nessas coisas que não conseguimos explicar, porque repetimos o mesmo erro. Está bem aí
onde o inconsciente aparece. Né? Então, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Pensar nesse lugar dessa soberania, né? Que a razão ela não está acima, à frente, de certa forma. Até porque no impulso, de fato, que a gente revela quem é, né? Já ouviram aquela frase, né? Que três situações falam a verdade, né? Pessoas, situações, né? Crianças, pessoas alcoolizadas e pessoas com raiva, né? Então, são momentos em que, vamos dizer assim, a emoção, o afeto, ele está mais aparente que a razão. A razão, de alguma forma, é uma defesa. Então, né, de algum jeito tem sempre, né, o inconsciente aparecendo nos nossos atos. Né? Então, a consciência ela está aí para lidar com as coisas. Se não fosse o pensamento, nós faríamos, né? A gente iria ao ato. Ai, que vontade de bater em alguém. Eu pensei isso, eu não vou bater, mas se eu não tivesse o pensamento, eu bateria. O Homem das Cavernas era assim. Né? Então, o recurso do pensamento ele não é menor. Né? O inconsciente ele pode estar soberano, mas graças ao pensamento, às defesas, né, a gente consegue sobreviver. Então, isso que é importante. Então, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês. Espero ter contribuído com todos. Né? E, para quem não conhecia a psicanálise, então fica o convite aí. Conheçam Freud, leiam com observações, né? Com cuidado certos pontos, porque ele estava criando, mas a essência é ótima. Depois leiam Lacan, para quem se interessar. Então, uma boa tarde para vocês. Até a próxima.